Fala galera que está assistindo essa videoaula, e hoje a gente vai falar sobre uma equação muito importante, que é a equação de Halvorsen-Hasenbach, tá? Esse nome feio aí, e a equação é essa que a gente está vendo, né? pH igual pKa mais log de uma espécie desprotonada sobre uma espécie protonada, tá? Primeira coisa, para que a gente usa essa equação aí? Essa equação ela é muito utilizada para a questão de ácidos. Então ela é usada para ácidos fracos, tá? Para ácidos fracos. Quem são os ácidos fracos, gente? Quando a gente coloca qualquer espécie ácida em solução, tudo bem? Ela vai se dissociar e formar o que? Então, as espécies separadas lá, né? Aqui a gente está colocando um ácido genérico. O A pode ser qualquer ânion e o próton lá, né? Então, um ácido, pela definição, ele é aquela espécie que doa prótons, né? O ácido é a espécie que doa prótons. Quando a gente tem essa espécie, tem esse comportamento, para os ácidos fracos, o que acontece? Qual é a diferença dos ácidos fracos, né? A gente não tem uma dissociação total do ácido fraco. Então, o ácido fraco, vou dar um exemplo aqui, né? Se você tem 10 mols aqui, no início, não tem nada aqui, no início, né? Vou colocar aqui início. No final, quando entrar em equilíbrio a solução, sua dissociação do ácido, você vai ter mais ou menos 8 mols aqui e vai ter 2 mols aqui de cada, tá? Se você tiver com dúvida nessa questão de estequiometria aí, dá uma olhadinha no livro lá. Ou então, qualquer coisa, se me conhecer, se tiver aula comigo pessoalmente, pode me perguntar que eu explico, mas é uma questão bem fácil, tá? Então, a questão do ácido fraco é o quê? O ácido fraco, ele não se dissocia. Ele se dissocia pouco. Tá? E como ele se dissocia pouco, igual a gente viu, diferente de um ácido forte que se dissocia totalmente, a gente vai ter uma constante de equilíbrio para essa equação aqui. Então, a gente tem uma constante de equilíbrio envolvida aqui na questão do ácido. Tá? Como que a gente vai relacionar essa constante aí? Essa constante, tá? Ela é chamada de Ka, por causa de constante ácida, ela vai ser a concentração do meu H+, vezes a concentração do meu ânion sobre a concentração da minha espécie protonada. Olha lá. E aí agora a partir dessa constante, por quê? Porque sempre a concentração dos produtos, deixa eu mudar de cor aqui isso daqui, né? A concentração dos produtos que a gente está colocando aqui no numerador. Nossa, que gritada feia. Boa. No numerador. Sobre a concentração do reagente aqui, ó. Isso daqui vai sempre manter o quê? Vai sempre manter essa proporção. Essa proporção, que proporção? A proporção que é igual à constante daquele ácido, tá? Então, todo ácido fraco, olha lá, todo ácido fraco possui Ka. Todo ácido fraco possui Ka. E o ácido forte, né? Se a gente fosse pensar no ácido forte, só abrindo um parênteses aqui, num ácido forte, depois eu apago, vou até fazer de outra cor para a gente apagar, tá? Num ácido forte, essa constante aqui, essa parte aqui, a proporção de H+ e A-, esse barulho é meu cachorro bebendo água, tá, gente? A proporção de H+ e A-, ela seria tão grande, e o que ia sobrar aqui, né, de HA ia ser tão pequeno que esse Ka, o nosso Ka,
ele ia ser o quê? Extremamente grande. E é por isso que a gente não usa Ka para ácido forte. Por quê? Porque a gente no ácido forte, a gente fala que ele se dissocia totalmente. Diferente do ácido fraco que se dissocia pouco, tá? Então, por isso que todo ácido fraco possui Ka. O ácido forte possui Ka, possui um Ka, mas ele é tão grande que você considera que a sua espécie está sendo totalmente desprotonada lá. Então, não possui Ka, né? Vamos apagar esse pedaço aí dos parênteses que a gente está falando. Está sumindo, 1, 2, 3, acabou. Então, vamos lá ver como que surge essa equação aí do Henderson, né? A partir disso daqui, o que a gente pode fazer? Primeiro passo, a gente tem que tirar o log de todo mundo. Então, vamos lá, né? Vou passar para o próximo lado aqui, ó. Ah, que feio. Vou passar para cá. Vou fazer de preto. A gente tem que tirar o log de todo mundo. Então, vamos fazer lá, ó. Log. Estou colocando log em todo mundo da equação, tá? Log de Ka vai ser igual ao log de tudo isso daqui. Opa. Negócio aqui. Deixa eu voltar só. Vou escrever onde estava. Pronto, tá bom, né? Log de tudo isso daí. Então vamos lá. Log de quê? De H+, concentração vezes A menos sobre a concentração de H. Tá? Agora vamos desfazer esse log aqui, a gente tem que trabalhar um pouco ele aí. Existe uma propriedade de logaritmo, gente, que é assim, ó. Essa propriedade ela é importante e a maioria das vezes que eu vou dar aula os alunos não lembram dela, tá? Essa propriedade ela diz o seguinte, assim, ó. Log de A vezes B, tá? Log de A vezes B, ele é igual ao log de A mais o log de B. E essa propriedade é importante para a gente. Por quê? Porque essa multiplicação que a gente está vendo aqui, ó, essa multiplicação, né? Essa multiplicação, ela vai ser o quê? A mesma que a gente está vendo aqui, ó. E a gente vai fazer isso nessa parte. Então, vamos lá fazer, ó. Como é que vai ficar? Log de Ka vai ser igual ao log de H+, a concentração de H+, né? Mais o log de A menos dividido aqui, e eu vou deixar o HA junto com esse A menos aqui, tá? Por quê? Porque é uma multiplicação. Só colocar o cantinho aqui. Então, a gente só fez a mesma propriedade nessa parte aqui. Olha que a equação já está começando a tomar a mesma cara da onde a gente quer chegar lá. Agora, qual que é o próximo passo que a gente tem que fazer? Esse log de H+, aqui ele está somando, ele está positivo aqui desse lado da equação, né? Quando a gente passar ele para o outro lado, ele vai passar o quê? Negativo. Então, vai ficar menos log de H+, né? Ao mesmo tempo, esse log que está aqui de Ka, se a gente passar ele para o lado de lá dessa igualdade aqui, ele vai ficar como? Ele vai ficar também negativo, menos log de Ka mais o log
da concentração. Aqui. De A- sobre HA. Tá? Quando a gente tem menos log, esse menos log aí, a gente pode chamar ele de menos log da concentração de H+, é o quê? É o pH, né? O menos log, toda vez que tem menos log de algo, a gente pode chamar ele de P. Então, menos log de P, menos log de H, a gente chamou de pH, vai ser igual ao quê? Menos log de Ka, que a gente vai chamar de quê? De pKa. Mais quem? Mais o log do A- sobre o HA. Olha que agora essa equação aqui, ela já tem a mesma forma do que a equação que a gente está vendo lá do Henderson-Hasenbach. pH igual a pKa mais log de A- sobre HA. A- é quem? É o desprotonado, que ele perdeu um próton. Olha ele aqui, desprotonado. Enquanto o protonado é quem? É o HA, é o ácido antes dele perder o próton. Por que essa equação é importante, gente? Essa equação é importante porque a partir de determinado pH, você consegue saber quais as proporções entre as suas espécies que estão em solução. Tá? Como assim? Vamos supor que o pH é igual ao pKa, tá? Um exemplo mais clássico aí, né? Quando o pH é igual ao pKa. Qual que tem que ser o valor aqui do resultado desse log para que o pH seja igual ao pKa? Essa soma aqui tem que ser igual ao quê? O pH tem que ser igual ao pKa mais 0. Seria mais 0, né? Qual é o valor de log que dá 0? Para quem não lembra aí, ó, log de 1 é igual a 0. Então, ou seja, o pH é igual ao pKa, quando o pH é igual ao pKa do seu ácido lá, igual ao pKa do seu ácido, quer dizer o quê? Quer dizer que a espécie, a quantidade que você tem de ânion de desprotonado sobre protonado, a proporção entre eles tem que ser igual a quê? Tem que ser igual a 1. Logo, eles têm que ser o quê? A concentração de A-, ela tem que ser igual à concentração de HA. E dessa maneira, com qualquer valor de pH, você consegue relacionar o pKa com uma relação entre quanto que tem desses dois íons aqui na sua solução. Tá? A gente vai ver muito isso, vocês vão ver, eu não sei se vocês já assistiram a aula, mas de titulação de um aminoácido. Lá a gente tem uma ideia mais da onde que vem essa questão de como que está, se está protonado, se está desprotonado, no pH tal, como é que está aquele ácido, aquele aminoácido, ele está com qual parte protonada, com qual parte desprotonada, tá? Então, essa equação é útil, pelo menos na bioquímica aí, ó. Por quê? Porque a partir de um determinado pH, você calcula quantos por cento, se quiser colocar em porcentagem, está desprotonado e quantos por cento está protonado da sua espécie lá, tá? Eu espero que tenha ajudado vocês como que a gente deduz essa equação. Ela sai, então, de uma equação comum de ácido e base aí, ó, né? Ka, de uma equação comum de dissociação, a gente só tem que lembrar de tirar o log de todo mundo. Lembra dessa propriedade? Passa isso para cá, isso para lá, né? Log de H+ para um lado, log de Ka para o outro. Transforma menos log e chama de P, pH igual a pKa. E você chega à equação aí de Henderson-Hasenbach, que é usada para ácidos fracos, tá? Nós vamos usar muito ela em bioquímica porque os aminoácidos são ácidos fracos. Muito obrigado por assistir minha aula. Um abraço, inscreva-se no canal aí, compartilhe e valeu, galera. Até mais.